qual seria a altura de Golias? Vocês estão com essa dúvida aí também? Vou falar com vocês também a dúvida de a altura de Golias. Veja bem, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, eu vou ler para vocês aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim na minha Bíblia. Vamos ver a altura de Golias de acordo com a Bíblia. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, uma das cidades para as quais os gigantes que sobreviveram ao ataque de de Josué fugiram. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada, diz quase 3 metros de altura. Agora, quando a gente vai no texto hebraico e nas traduções mais antigas, dizem que ele tinha 6 côvados de altura. 6 côvados de altura realmente dá 2,90 metros. 6 côvados, shesh, em hebraico. Aqui está falando quase 3 metros por causa da Bíblia hebraica. Mas vocês sabiam que provavelmente o texto hebraico da Idade Média está com um erro ali? Por que eu estou falando disso? Porque uma tradução antiga da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta, ou Septuaginta, ela diz que, na verdade, Golias tinha 4 palmas, 4 côvados e 1 palmo, que daria algo em torno de cerca de 1,98 metros de altura. E eles encontraram, entre os manuscritos do Mar Morto, um papiro também na caverna 4, que diz que o gigante Golias tinha 4 côvados e 1 palmo, o que dá 1,98 metros. Então, a altura de Golias não era quase 3 metros, não. Era 1,98 metros. Aqui foi algum erro de escriba no texto hebraico da Idade Média, mas nós temos isso corrigido hoje, tá bom? Então, nada espantoso. Então, Golias poderia ser alguém dos 2 metros de altura. Aí, os 5 irmãos, porque o filme mostra que Golias tinha 4 irmãos, 5 com ele. Será que a Bíblia dá alguma informação que leve à impressão que o gigante Golias teria mais irmãos? Vamos ver na Bíblia? Ok, tá aí no quadro, olha. Se você ler 2 Samuel, depois, gente, eu vou deixar essa live gravada no canal aqui do YouTube, você depois pode pegar as passagens e ler. Se você ler 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 e 22, e depois ler em seguida 1 Crônicas 20, 4 a 8, você vai ver que esses textos da Bíblia mencionam 4 outros gigantes, e eles todos são chamados de descendentes dos Refaim, e esses foram mortos por servos de Davi. Um desses gigantes é chamado de irmão de Golias, em algumas traduções da Bíblia. E você pode ver isso em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, na versão de João Ferreira de Almeida. Então, com base nisso, alguns teólogos biblistas chegam à conclusão que provavelmente Golias tinha 4 irmãos. E se Golias tiver 4 irmãos, isso faz o quadro bíblico ficar muito interessante, porque a Bíblia diz que quando Davi foi pelejar contra Golias, ele foi ao ribeiro ali do vale do Elá, e Davi, 5 pedrinhas. E quando a gente lê na Bíblia que Davi pegou 5 pedrinhas para, com a funda, jogar contra o gigante, a gente pensa que ele pegou 5 pedrinhas com a intenção de, olha, se eu errar uma, eu tenho uma segunda chance, se eu errar 2, eu tenho 3. Mas não faz sentido isso. Provavelmente, Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele queria matar Golias e os outros 4 gigantes que também estavam do lado dos filisteus. Talvez os gigantes não estavam ali naquele momento da batalha, mas Davi sabia da sua existência. Então a fé dele era tão grande que ele não queria matar só Golias. Ele queria matar Golias e os outros gigantes que a Bíblia menciona.